Olá, eu sou a Erika, sou aluna do programa de pós-graduação em Química da Rural e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Investigação do efeito da massa do solo analisada na determinação do teor de carbono orgânico total, COT, utilizando permanganato de potássio como oxidante. A matéria orgânica do solo é um parâmetro fundamental para a qualidade dos solos. O Walker Black e o Homens Bremer são métodos utilizados como referência aqui no Brasil, pois eles são facilmente manipulados e também de baixo custo. Entre as desvantagens desses métodos, temos a utilização de cromato de potássio, que é um reagente extremamente tóxico para a saúde humana e para o ambiente. O analisador de carbono total e o CHN são mais precisos que os métodos citados anteriormente. Porém, eles são equipamentos de alto custo de manutenção e também de aquisição de equipamento. Dentre os conceitos de química verde, se faz necessária a substituição de reagentes tóxicos por outros mais ambientalmente amigáveis. Com isso, é proposto, nesse trabalho, a substituição do dicromato de potássio por permanganato de potássio, que é um reagente mais amigável ambientalmente. Esse trabalho tem como objetivo estudar a influência da massa de solo analisada na determinação espectrofotométrica de COT em um gleissolo utilizando permanganato de potássio em substituição ao dicromato. As condições experimentais utilizadas nesse trabalho foram otimizadas em um outro trabalho utilizando o bifitalato de potássio como padrão de matéria orgânica. Nesse trabalho, foram avaliadas massas variando de 0,03 até 1 grama de solo. O método baseia-se na pesagem de uma certa quantidade de massa colocadas em um tubo e depois de pipetar 10 ml de ácido sulfúrico e 10 ml de uma solução de permanganato de potássio. Após isso, os tubos são colocados em um bloco digestor pré-aquecido a temperatura de 95 graus durante 30 minutos. Espera-se os tubos arrefecer à temperatura ambiente e após as amostras são aferidas em um balão volumétrico até 100 ml. Após isso, as alíquotas são retiradas para as leituras de absorvância em espectrofotômetro no comprimento de onda de 525 nanômetros. A determinação do COT é feita pela curva de respostas com padrões de permanganato nas concentrações de 100 até 500 micromols por litro. Pela tabela 1, é possível observar que os teores de COT das massas pequenas obtiveram um alto valor de coeficiente de variação, podendo assim dizer que essas massas menores não são uma boa representação da amostra. Já quando ocorre o aumento da massa, há uma diminuição no valor do coeficiente de variação. Isso quer dizer que o aumento da massa influenciou na reprodutividade dos dados. A figura 1 mostra o efeito da massa analisada no teor de carbono orgânico total. É possível observar que, conforme há o aumento da massa de solo, há uma diminuição do teor de carbono orgânico total. Pela tabela nova, é possível observar que o coeficiente de variação deu um resultado relativamente alto. Porém, isso está sendo provavelmente superestimado pelos valores de COT das duas massas menores, que não são uma boa representação da amostra. Se for tirado os teores de COT das duas massas menores, o coeficiente de variação diminui consideravelmente. Pelo valor da estatística F e pelo valor de P, é possível afirmar que os teores de COT obtidos pelas diferentes de massas são diferentes. Assim, podemos dizer que a massa de solo influenciou na determinação do carbono orgânico total. Para avaliar qual a massa ótima na determinação de COT pelo método proposto, foi calculado o erro relativo percentual. É possível perceber pela tabela 3 que
para o método Iomas-Bremer quanto para o CHN, a massa ideal considerada foi 0,5, porque esta massa obtiveram os menores valores de eu relativo. Assim, a massa ideal utilizada seria a de 0,5 gramas. Conclusão: o método mostrou-se bastante promissor para a determinação de COT em solos. A massa estudada deveria ser de 0,5 gramas, porém, deveria ser feito mais estudos com outros tipos de solo para averiguar se essa massa vai se repetir para diferentes tipos de solo. Obrigada.